Sport Santos 2.0, aqui vamos nós. Cara, que vergonha de atuação, cara, que vergonha. O Sport poderia ganhar o jogo hoje 2-1, tomou um bombardeio do São Paulo, mas poderia vencer o jogo. 2-1 terminou a partida, a gente tá feliz, animado, projetando, ó, se empatar com o Palmeiras, ó, se ganhar do Vasco, já encosta no 16º, já tá lá na cola. Mas, meu amigo, a realidade é uma só. Enquanto a gente tiver esse elenco que não tem um segundo volante, que não tem um lateral esquerdo confiável, que falta capacidade até para os outros setores do campo, de um nível suficiente para a gente fazer uma campanha de G6 de Série A, não dá, gente. A gente pode reagir no campeonato, a gente pode conquistar uma sequência interessante de jogos sem perder. Estamos a 5 jogos sem saber o que é perder, 4 empates e 1 vitória, mas não é suficiente para permanecer na Série A. Ponto. E a diretoria ainda não trouxe um segundo volante. Estamos no dia 16 de agosto. Se Zé Lucas fizer um péssimo jogo, quem é que vai substituir Zé Lucas? Não tem, não existe esse jogador no elenco do Sport. Lucas Cal é primeiro volante barra zagueiro. Ribeiro é primeiro volante. Pedro Augusto é primeiro volante. Zé Lucas é primeiro volante também. Na Copa do Mundo ele vai jogar de camisa 5, capitão da equipe, primeiro volante. E não de segundo volante. Por que Zé Lucas joga de segundo volante? Porque ele é um garoto que se destaca. Tem uma qualidade ali interessante, de certo modo. Mas não é segundo volante. Ele só tá ali também porque não tem ninguém no elenco. Não tem nenhuma outra peça que pode fazer o que o Zé Lucas está fazendo, infelizmente. E assim, a gente tava pegando a base do São Paulo, gente. O reservão, o mistão do São Paulo, na verdade, né? Com 2, 3 titulares, Alan Franco, Sabino, aí tinha o Ferreirinha ali, beleza. De resto, aí tinha o Rodriguinho, ok. De resto, garotos da base, barra o reservão do São Paulo. E a gente tomou um bombardeio do São Paulo, pô. Uma coisa é, pô, o Sport fez 1-0, fez um bom jogo, mas tomou um gol ali no final, beleza. Agora o Sport foi bombardeado no jogo todo, pô. O que mais me incomodou, além do resultado óbvio, foi a postura ridícula do Sport no primeiro tempo e no segundo tempo. Primeiro tempo, eu não coloco muita culpa em Daniel Paulista, não. Mas no segundo tempo, eu coloco a culpa nele. Pela demora para mexer e também pela postura ridícula dos jogadores do Sport depois do 2-0. Foi uma vergonha, gente. Muitos aqui até comentavam, pô, a postura do Sport foi vergonhosa depois do 2-0. Não, a postura já foi vergonhosa depois do 1-0. O Sport faz o gol com o Lucas Lima numa entregada de paçoca de Yang e a partir dali o Sport já começa a se acovardar, a abdicar do jogo. Como? Gabriel Vasconcelos fazendo cera, com 6 minutos de jogo. Porra, vergonha na cara, cara. E o Karius fazendo cera, a bola ia para a lateral e eles aqui davam aquele trotezinho maroto, demorando uma eternidade para cobrar o lateral. Fazendo cera com 7 minutos de jogo, 8 minutos de jogo na Ilha do Retiro. Gente, o Sport teve 29% de posse de bola na Ilha do Retiro no primeiro tempo, pô. Isso é uma vergonha. Uma coisa é, pegamos o Flamengo no Maracanã, teve esse percentual de posse, ok, pô, dá pra se ter o contexto e o cenário. Até se fosse o São Paulo titular hoje, com o Luciano, aí você tinha o Alan Franco, o Alisson, Pablo Maia ali no meio campo, Lucas, Oscar, beleza, num cenário hipotético de um São Paulo voando na temporada, muito bem com os titulares, eu poderia até passar pano pra isso. Mas com o time mescladão, reservão, barra base, tu ser bombardeado pelo São Paulo e tu ter 29% de posse de bola no primeiro tempo, isso é uma vergonha. E instintivamente os jogadores pensaram, né? Mentalmente esse time tá abalado psicologicamente, tá claro isso. Quando o Sport faz 1-0, os jogadores na hora pensaram, porra, vamos segurar. Vamos preservar esse resultado. Beleza, tu se preservando ali pra jogar só em transição, ok. Só que o Sport não contra-golpeava, o Sport não contra-atacava. E quando contra-atacava, contra-atacava muito mal. Dava a bola pro São Paulo, abdicava do jogo, fazia cera e ficava lá atrás acovardado no campo de defesa, sofrendo pressão do São Paulo. E na live do intervalo a gente falou, olha, não estamos jogando bem. Primeiro tempo é ruim. Olha, no segundo tempo vai entrar Lucas, deve entrar o André Silva, vai entrar mais energia pro São Paulo, gás novo no São Paulo no segundo tempo, que deve melhorar o São Paulo de patamar no segundo tempo. O São Paulo deve fazer um segundo tempo melhor do que o primeiro. Dito e feito. Só que para piorar, o Sport faz 2-0. Porra. E depois do 2-0, o Sport, ele, de certo modo, passou a marcar razoavelmente bem o São Paulo na partida. Você pensa, hoje vem
a segunda vitória do Sport, o Sport encostando no 16º colocado, não encostando tanto, mas ficando ali a 6 pontos, a 7 pontos do 16º com 2 jogos a menos. O Sport foi bombardeado. Tomou 2-1 com um gol de cabeça de Lucas, que tem 1,50 de altura. E tomou 2-2 na reta final do segundo tempo, tomou um empate. E pra piorar, quase tomava a virada. A sorte é que acho que foi Ramon Menezes que salvou a bola em cima da Lia. Senão a gente ainda perdeu o jogo, sendo bombardeado pelo São Paulo em plena Ilha do Retiro, com mais de 26 mil torcedores. Uma vergonha de atuação. Uma vergonha de atuação. Não tem pra onde correr. Montenegro Cargas de Treinação, daqui a pouco a gente passa para análise do jogo e dos gols também. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente. Começar aqui pelo primeiro gol da partida. Um gol entregue dado de Young para Lucas Lima. É por isso que a gente fala, velho. Série A, tu jogando em alto nível, quando tu tá jogando contra o reservão barra base, tu tem que se aproveitar desses vacilos. Por quê? Porque é um garoto da base, na pressão da Ilha do Retiro, é um garoto ainda sem experiência, sem casca para jogar uma competição de alto nível. Então é natural que os garotos da base vão falhar. E tu tem que tirar o aproveito disso aí. E o Sport faz 1-0 com o Lucas Lima. Beleza. Até aí, ok. 6 minutos de jogo. Quando bate 10 minutos do primeiro tempo, eu já olho pro cronômetro e falo, meu Deus, falta muito tempo ainda. Quando a gente começa a olhar pro cronômetro e fala, porra, tem muito tempo ainda, é porque o time já não tá jogando bem. Porque se o time tivesse jogando bem, você, tá jogando bem, tá triangulando, tabelando, chegando no campo de ataque com o posse de bola, a gente nem ia sentir muito o cronômetro, mas a gente olha pro cronômetro, meu Deus, tem um segundo tempo todinho. Ainda tem 40 minutos do primeiro tempo para suportar a pressão do São Paulo. E o São Paulo ali, ó, pum, 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 rodando bola, girando o jogo, chegando. E assim, o primeiro gol do São Paulo sai no segundo tempo com um gol de cabeça de Lucas. Só que o detalhe para esse gol é que antes desse gol, lá no primeiro tempo, o Sport já vinha apresentando falhas na bola aérea ofensiva do São Paulo e defensiva do Sport. O São Paulo com muita liberdade para achar bolas, cruzamento de cabeça ali, o jogador desviar e tal, e finalizar a bola com perigo. Pablo Maia recebeu um cruzamento livre dentro da grande área. Ele pega de primeira, a bola pega no travessão e sai. São Paulo já poderia ter empatado o jogo no primeiro tempo. Com um erro, para mim, muito grave de marcação do Sport defensivamente falando. E aí é posicionamento. E aí é Daniel Paulista. É o que a gente falou, velho, São Paulo é infernal, mesmo que o reservas barra base é um time bem treinado, é um time que tem qualidade de certo modo. E o São Paulo chegava, cara, finalizando um pouco mais do que o Sport, chegando um pouco mais na grande área e desperdiçando algumas oportunidades. Dinino já tinha perdido um gol com 1 minuto de jogo. Numa jogada que ele recebe um passe ali, dá um tapão, chega na grande área e finaliza a bola para fora. Se ele tivesse um pouco mais de qualidade, ele dava outro tapa e poderia ficar cara a cara com Gabriel Vasconcelos. E aí ele poderia fazer o gol ou não, mas seria uma chance ainda mais clara para o São Paulo. O Sport chegou além do gol num cruzamento de Lucas Lima, para uma cabeçada de Léo Pereira desviar e a bola raspar a trave. Léo Pereira estava ganhando todas, por cima, por baixo, nas jogadas de transição ofensiva e defensiva contra Mike, que acabou fazendo gol de empate do São Paulo. Mike foi humilhado por Léo Pereira em toda a partida. Humilhado. Ele tomou caneta, tomou drible da vaca, tomou javá e tomou tudo de Léo Pereira hoje. Foi humilhado. Termina o primeiro tempo, 1-0 Sport. Resultado, não foi o mais injusto do mundo, mas também, se o São Paulo achasse um gol, não estaria injusto não. Poderia ter terminado 1-1 no primeiro tempo. Aí eu até falei no live do intervalo, rapaziada, Daniel Paulista tem uma boa conversa nos vestiários. Se ele conseguir encaixar melhor essa marcação-pressão, se ele conseguir colocar o Sport um pouco mais para cima, o Sport pode fazer um 2-0 e meio que praticamente matar o jogo. E foi o que aconteceu. Assim como foi lá na Arena do Grêmio, que o Sport não fez um bom primeiro tempo. O Sport fez um primeiro tempo de equilíbrio com o Grêmio, de um futebol ruim de certo modo, porém o Sport foi um pouco melhor talvez do que o Grêmio. 5%, uma grama melhor do que o Grêmio no primeiro tempo lá da Arena do Grêmio. Vem o segundo tempo, Daniel Paulista começa... Você percebe pelas movimentações e pelas oportunidades que o Sport criou de gols,
que a conversa do Daniel Paulista no vestiário foi muito mais eficiente do que a conversa de Mano Menezes. E hoje ficou mais uma vez provado isso em campo. O Sport faz 2-0, início do segundo tempo. Porra, Derek Lacerda, 2-0, porra, sensacional. Agora vem a segunda vitória do Sport consecutiva, a primeira na Ilha do Retiro. Jogada trabalhada de pé em pé, bola para Matheus Alexandre, que para mim foi o melhor em campo do Sport na partida, o mais regular durante todo o jogo. Cabeçada de Derek Lacerda, 2-0 Sport, 3 minutos do segundo tempo. Aí daqui a pouco o São Paulo vai chegando, vai incomodando, vai achando finalizações de fora da grande área, de dentro da grande área, sem muito perigo, mas vai incomodando, vai incomodando, vai incomodando, vai incomodando. Aí eu começo a olhar pro cronômetro. 15 do segundo tempo. Eu falo, meu Deus, ainda tem 40 minutos por aí. Quando a gente tá assim, a gente já fala, meu amigo, é porque o time não tá jogando bem, meu amigo. E aos 21, o São Paulo acha um gol. E um gol que não dá pra se admitir, velho. O gol que o Sport tomou de Lucas é inadmissível, pô. Vou trazer aqui em tela pra vocês. Olha a cobrança de escanteio. Olha onde o Lucas tá. Ele tá a todo momento livre, ó. Ó, o Lucas tá na marca da cal livre, sem ninguém marcar. O Sport tá marcando meio que por zona aqui, né? Tem 3 jogadores do São Paulo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Sport. Tem 7 jogadores do Sport dentro da pequena área. E apenas 3 aqui na grande área, né? Acho que é Léo Pereira, Lucas Lima e mais um aqui. Tanto faz também. Meu amigo, isso foi o roteiro de todo o primeiro tempo. O Sport marcando muito mal o São Paulo nas cobranças de escanteio. E a gente tomou gol de um anão praticamente de cabeça, pô. Lucas, que é nosso carrasco, já fez gol aqui na Ilha do Retiro. Ó, ele aparece sozinho para desviar de cabeça e fazer o gol de empate do São Paulo. Esse gol, gente, é inadmissível. Isso aqui é inexplicável, porra. Como é que tu coloca 7 jogadores na tua pequena área para marcar 3 jogadores? 7 para 3, pô. É basicamente a cada um jogador do São Paulo na pequena área vai ter 2 do Sport. Pra quê? É óbvio que alguém vai ficar livre dentro da grande área. Se tiver aqui um cruzamento bem feito, como foi bem executado, vai aparecer alguém sozinho para fazer o gol de cabeça. E apareceu. Ninguém marcou Lucas. 2-1 São Paulo. E a partir daí, meu amigo, é bombardeio. Bombardeio. É bola pegando na trave, é Gabriel Vasconcelos fazendo defesa, é o São Paulo desperdiçando chances dentro da grande área, bola finalizada para fora, raspando e tal. E isso se deu muito devido à entrada do moleque da base de São Paulo, o Henrique. Entrou e mudou o jogo. Lucas entrou no intervalo. Aí você fala, porra, Lucas vai entrar. Quem é que vai entrar no lado do Sport? Kevson. Meu Deus do céu. Aí você vai ver outra alteração do São Paulo. Aí você vê o André Silva entrando do lado do São Paulo. Do lado do Sport é Pablo. Vai entrar Ferrarese pelo lado do São Paulo. No Sport vai entrar Pedro Augusto. É a limitação do grupo de jogadores, meu patrão. O time da gente é ruim em comparação à média da Série A. Não tem muito pra onde correr. O elenco, principalmente. A gente olha pro banco e a gente entra em depressão. O Sport tomou um empate contra o São Paulo aos 46 do segundo tempo. Bota 2 pontos aí. Segura essa informação. O Sport tomou a virada contra o Palmeiras aos 46 do segundo tempo. Segura essa informação aí. Mais um ponto. 3 pontos. O Sport tomou um gol contra o Botafogo aos 46 do segundo tempo. Bota mais um ponto na conta. 4 pontos já, né? O Sport tomou um gol aos 49 do Vitória no Barradão. Já são 4 jogos recentes que eu tô citando agora, inclusive, tá? O Sport tomou um empate contra o Santos na Ilha do Retiro aos 43 do segundo tempo, depois de ter aberto 2-0 no placar na ilha lotada. Bota mais 2 pontos no balaio. A gente já estaria fora da zona praticamente. Com pontos bestas que a gente foi jogando no lixo com o desenrolar da Série A. Por quê? Porque falta elenco, falta peças para entrar e manter ali um pouquinho o nível dos titulares. Ou até melhorar. Se o titular não estiver jogando bem, o reserva vai entrar e vai entrar muito bem. Que não é o caso da gente. A gente tem um banco ali que, beleza, Barleta pode ajudar, mas não tá ajudando em nada. Atenção pode ajudar, mas não tá ajudando em nada. Romarinho pode ajudar, mas não sei porque Daniel Paulista não coloca ele em campo. E é a limitação do grupo de jogadores. Quando o Sport toma 2-1, meus amigos, todo mundo na ilha já pensou, mais um empate vem aí. Daqui a pouco o São Paulo vai achar um gol. E achou. E merecidamente. E quase que faria o 3-2. O Sport não fez mais nada. Daniel Paulista simplesmente se acovarda,
ficou apático, não conseguia conectar mais nenhum contragolpe. Daniel Paulista colocou Pedro Augusto, colocou Pablo, colocou Barleta e depois João Silva. Mas por que tu foi colocar Pablo, Daniel Paulista? O Sport não conseguia conectar nenhuma jogada de transição com velocidade. Pablo seria o cara para reter a bola, fazer pivô, pelo amor de Deus. Já que tu colocou Barleta e colocou mais um meio campo, que foi Pedro Augusto, para fazer uma trinca de volante, com Lucas Lima, Barleta e Derek Lacerda, coloca Romarinho, porque aí tu associa Barleta com Romarinho, coloca o Sport no 4-4-2 e bota Romarinho para correr. Pegando a defesa do São Paulo desgastada. Colocou Pablo, que é um poste, que é horroroso, que eu falei que não era para contratar. Só que aí, veja só, Kevson ele até entra bem no segundo tempo, cara. Kevson ele entrou bem no segundo tempo. Ele não entrou mal, não. Só que é nesses detalhes que Kevson não deveria ser contratado. São Paulo chega aqui pela ponta esquerda e uma das poucas vezes que Matheus Alexandre tomou bola nas costas, sai um cruzamento, Thierry quase faz um gol contra, aí a bola sobra pra Kevson. Aí, meu Deus do céu. Ó, começa aqui, né? A merda começa aqui. Thierry bota a bola quase pro fundo da rede. Aí, beleza. Sobra pra Kevson. Irmão, dá um bombão. Dá um bombão, cara. Ou domine, tira essa bola daí. Ele simplesmente quase faz um gol contra, porra. Ó, aí Ramon Menezes é que tem que salvar. Aí o buraco na volância, ninguém marca ninguém. Zé Lucas não marcou bem, Rivera não marcou bem. Mike finaliza e faz o gol pro São Paulo. 2-2. Banho de água fria. E quase que a gente toma o 3-2. Uma vergonha, gente. Uma vergonha. Você olha para a estatística do jogo e o Sport ele teve 8 finalizações na partida. O São Paulo teve 18. Mais do que o dobro. O São Paulo teve 8 chutes na barra. O Sport teve 5. Ao todo, 67% de posse de bola para o São Paulo. 33% para o Sport. Uma vergonha de atuação. Que tem a assinatura do elenco, que mais uma vez foi frouxo, não conseguiu segurar o resultado, e do treinador Daniel Paulista, que demorou para mexer e mexeu mal. Que ele colocou Pablo, não era para ter colocado. A postura foi vergonhosa do time, a atuação foi ruim, a gente achou um gol dado pela defesa do São Paulo, um gol dado pelo goleiro do São Paulo, melhor dizendo, e a gente conseguiu um ponto aí na Ilha dos Retiros, chegou à casa dos 2 dígitos, né, tá com 10 pontos agora, a 5 do vice-lanterna Fortaleza com um jogo a menos. Enfim. Só que para piorar tudo isso, é o seguinte, meus amigos. O Vitória ele tomou um empate do Juventude. Era a rodada perfeita para a gente chegar a 12, encostar no Fortaleza, encostar no Juventude e falar assim, ó, se eu ganhar do Vasco e empatar com o Palmeiras, eu já posso sair da zona nas próximas 2, 3 rodadas, num cenário hipotético, né? Agora não. A diferença se mantém em 9 pontos e estamos a 3 rodadas de distância do 16º. O caminho é árduo, a batalha é dura e a gente não vai ficar na Série A enquanto não contratar um segundo volante de qualidade. Enquanto tem esse elenco limitado mesmo, né, velho? Que pode reagir, que pode trazer uma boa reação aí no campeonato, tal, ficar em 17º, 8º, sei lá, mas para permanecer vai ter que fazer campanha de G6. Que com esse elenco é impossível. Essa que é a realidade, infelizmente. E eu não falei isso aqui hoje não, tá? Não tô falando isso aqui só agora, não. Eu tô falando lá atrás. Quando ganhou do Grêmio, a gente falou isso aqui. Pra não vir me chamar de oportunista. Ah, tá falando isso agora porque empatou. Não, eu falei isso lá atrás. Dá pra reagir, mas não dá pra permanecer com esse elenco. Ou contrata, ou é a Série B mesmo, irmão. Não temos um segundo volante? Como é que tu quer ficar na Série A se não tem um segundo volante no elenco? Tá de brincadeira, mesmo. Tá de brincadeira. Bom, no final das contas é isso. Um empate pode se considerar justo, dependendo do olhar. Se o São Paulo vencesse, não seria nenhuma injustiça. Nenhuma. Se o Sport vencesse, seria mais na base da sorte do que no juízo, tá? Porque o Sport fez um jogo horroroso, ridículo na Ilha do Retiro hoje. Bom, é isso. Agora, tem que vencer do Palmeiras de todo jeito no Allianz Parque. Não tem pra onde correr. Tem que vencer. Ah, mas tem que vencer. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Abraço pra todos vocês.